Então, agora nós vamos calcular os senos, os cossenos e as tangentes, tá? Dos principais ângulos do círculo trigonométrico. Aqui vai ser muito simples, né? Porque se você tiver acompanhado as aulas anteriores, você pode perceber que esse círculo ele é construído com estrutura muito simples. Ele começa com 0 grau, 30, 45, 60, 90 e ele segue até chegar ao 360 graus. Lembrando que nas extremidades ele abre 30 graus, tá? Nas extremidades ele abre 30 graus e nos meios ele abre 15 graus, tá certo? Então assim fica muito fácil de gravar a posição de cada um desses ângulos. 0 mais 30, 30, como é a extremidade, como agora é meio, 30 com 15, 45, 45 com 15, porque é meio, né, dá 60, com 30, porque é a extremidade, 60, e segue toda essa estrutura, tá certo? O que acontece? Esse eixo do X, nós jogamos esse círculo sobre o plano cartesiano, e o eixo do X vai fazer o papel do eixo dos cossenos, e o eixo do Y do eixo dos senos. Esse círculo é um círculo de raio 1, tá? E quando você coloca esse círculo sobre o plano cartesiano, por exemplo, como aqui é 0, tá? Então esse ponto que está bem aqui, ele vai ter coordenadas 1 e 0. O ponto que está aqui em cima vai ter coordenadas 0 e 1. O ponto que está aqui, aqui à esquerda do 0, né, vai ser menos 1 e 0. E aqui embaixo, tá, negativo, será 0 e menos 1. Tá certo? Todos os números que você está vendo aqui dentro de vermelho, eles estão crescendo entre o menos 1 e o 1. O ponto central deles é o 0. Tá certo? Então, ele começa crescendo então, do menos 1 até chegar no 1 e aqui também, do menos 1 até chegar no 1. Esses valores são os seguintes. O 0, depois do 0 tem o 1 meio. Depois do 1 meio tem o raiz de 2 sobre 2. Depois do raiz de 2 sobre 2 tem o raiz de 3 sobre 2. Depois tem o 1. E à esquerda do 0, menos 1 meio, tá? Quem mais? Menos raiz de 2 sobre 2, tá certo? E menos raiz de 3 sobre 2. Então ele está crescendo do menos 1 até o 1, tanto na horizontal como na vertical. E então, para nós sabermos os senos e os cossenos, e também a tangente, basta que a gente olhe para esse círculo, tá certo? Para os pares ordenados. Por exemplo, aqui no 0 grau. O 0 grau, que também tem 360 graus, ele tem o par ordenado 1 e 0. Então, o primeiro sempre vai ser o cosseno, e o segundo o seno. Sendo assim, eu posso afirmar que o seno de 0 grau é igual também ao seno de 360 graus, certo? Que é a segunda coordenada, que é o valor do 0. A primeira é o valor do cosseno e a segunda é o valor do seno. Então, o seno de 0 é igual ao seno de 360, que será 0, certo? Por exemplo, aqui no 30, quem são as coordenadas do 30? Se você notar, olhando para o eixo do cosseno, que é esse eixo aqui, ele está apontando para o terceiro número, o que está antes do 1, que no caso é o raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso afirmar que aqui no caso é o cosseno de 30, que é o raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Se eu olhar aqui para a vertical, para o eixo dos senos, ele aponta para o 1 meio. Observe que ele está crescendo. 0, 1 meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2 e 1. Então, o seno do 30 será 1 meio. Então, posso escrever seno de 30, tá? É igual a 1 meio. Tá certo? Se você notar, esse mesmo número que está apontando para cá, ele está sendo apontado pelo 150 também. Ó. Então, o seno de 150 também será 1 meio. Tá? O seno de 150 também será 1 meio.
Olhando agora para 45 graus, vamos ver para onde que ele aponta no eixo vertical, né? Então ele está apontando para cá, ó. Ele está apontando para esse segundo valor aqui, que é o raiz de 2 sobre 2. Então, o seno de 45 será a raiz de 2 sobre 2. Que também o 135 está apontando para ele também, ó. Então, o seno de 45 é igual ao seno de 135. Agora, se você olhar para os 60 graus, no eixo vertical, o eixo dos senos, ele aponta para o raiz de 3 sobre 2, né, que é o número antes de chegar no 1. Então, o seno de 60 graus é igual a raiz de 3 sobre 2, que também o 120 aponta para ele, né, os 120 graus. Então, o seno de 120 será a raiz de 3 sobre 2 também. Tá certo? Muito bem. Olhando para os 180 graus, né, ele tem aqui as coordenadas menos 1 e 0. Lembramos que a primeira é do cosseno e a segunda é do seno. Então, o seno de 180 graus também é 0. Tá? O seno de 180 é igual ao seno de 0 e é igual ao seno de 360. O 210, né, o 210 ele aponta para o eixo dos senos, o eixo da vertical, exatamente o número menos 1 meio. Lembre-se que aqui é 0 e ele está decrescendo, né? 0 menos 1 meio. Então, o seno de 210, tá, vai ser exatamente igual. Note que o 330 também aponta para o menos 1 meio. Então, ele é igual ao seno de 330, que é igual a menos 1 meio. Tá? O 225, então nós temos o seno de 225. Vamos ver para quem que ele aponta no eixo dos senos. Ó. 225, ele aponta para o menos raiz de 2 sobre 2. Tá certo? Que também o 315 aponta para ele também. Então, o seno de 225 é igual ao seno de 315, que é igual a menos raiz de 2 sobre 2. O 240, ele aponta para o eixo vertical, o eixo dos senos, para o menos raiz de 3 sobre 2. Então, eu escrevo seno de 240 é igual ao seno do 300, que também aponta para o menos raiz de 3 sobre 2. Tá certo? O seno de 270, nós sabemos que precisa ser a segunda coordenada, então tem aqui tem um par ordenado formado por 0 e menos 1, e o seno é exatamente o segundo. Então, o seno de 270 precisa ser o menos 1. Tá certo? Agora, para mim saber os valores dos cossenos, eu preciso fazer o quê? Eu preciso olhar para o eixo que está, né, deitado. O eixo dos cossenos é o eixo X. Então, vamos lá. Ó. Cosseno de 0, né? Cosseno de 0 é igual ao cosseno de 360, porque eles param no mesmo ponto. Tá? Cosseno de 360 e é igual ao primeiro par ordenado. O primeiro número que está no par ordenado, né? No caso, a primeira coordenada, que é o 1. No caso, o 30 graus, né, ele aponta para o eixo dos cossenos, para o raiz de 3 sobre 2. Então, eu falei, o cosseno de 30, tá? Ele aponta para o raiz de 3 sobre 2, que também aponta para o 330, se você notar bem. Ó. Então, o cosseno de 330 é igual ao cosseno de 30, que é raiz de 3 sobre 2. O 45, ele aponta para o raiz de 2 sobre 2, e o 315 também aponta para o raiz de 2 sobre 2. Então, o cosseno de 45 é igual ao cosseno de 315, que é raiz de 2 sobre 2. O 60, olhando para o eixo horizontal, ele aponta para o 1 meio, tá? Que também aponta para o 300 aqui. Ó. Então, o cosseno de 300, aliás, de 60, posso botar 300 também.
cosseno de 300 é a mesma coisa do cosseno de 60, que é o 1 sobre 2, certo? Agora o 90, cosseno de 90. Cosseno de 90, a primeira coordenada do par ordenado, 0. Tá? O cosseno de 120 vai ser, ele vai apontar aqui para o eixo do x, né, para o menos 1/2, que também aponta para o 240. Então, o cosseno de 120 é igual ao cosseno de 240, que é igual, tá, a menos 1 sobre 2. O 135, ele aponta para o menos raiz de 2 sobre 2, que também aponta para o 225. Então, eu posso afirmar que o cosseno de 135 é igual ao cosseno de 225, que é exatamente menos raiz de 2 sobre 2. O do 150, ele aponta para o menos raiz de 3 sobre 2, que também aponta o 210. Então, o cosseno de 150 é igual ao cosseno de 210, tá? Que é igual a menos raiz de 3 sobre 2. Ok? O cosseno de 180, nós olhamos para a primeira coordenada, né, do par ordenado, então, que é o menos 1. Então, aí estão, tá? Aí estão senos e cossenos dos principais ângulos do círculo trigonométrico. Mas se você notar, aqui eu tenho também um eixo, né, um eixo vertical que é paralelo ao eixo dos senos. Esse eixo vertical é o eixo das tangentes. E aqui ele tem os seus valores, né, os que aparecem naquela tabela trigonométrica de 30, 45 e 60, que é raiz de 3, 1 e raiz de 3 sobre 3. Lembrando, né, que aqui essa ordem crescente funciona para os senos e cossenos, né? E eu vou fazer uma aqui que funciona para a tangente. No caso, começa lá embaixo com menos raiz de 3, depois vem para menos 1, depois vem para menos raiz de 3 sobre 3, passa pelo 0, chega no raiz de 3 sobre 3, passa pelo 1 e alcança o raiz de 3. Como você nota aqui, ó, raiz de 3, 1, raiz de 3 sobre 3, 0, tá? Isso aqui é 0. Aqui menos raiz de 3 sobre 3, aqui menos 1 e aqui menos raiz de 3. Para eu saber as tangentes desses ângulos, basta que eu ligue uma reta tocando nesses ângulos e tocando nesses pontos. Tá certo? Você também poderia achar usando essa fórmula, que a tangente é o valor do seno dividido pelo valor do cosseno. Tá bom? Por exemplo, a tangente de digamos, 60 graus, tangente de 60 graus. O valor do seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Raiz de 3 sobre 2. E o valor do cosseno de 60, né? Cosseno de 60, cadê o cosseno de 60? É 1/2. Então, eu posso dizer que a tangente de 60, dividindo raiz de 3 sobre 2 pelo 1/2, tá? É exatamente o raiz de 3. E se você notar, ele aponta lá em cima, o 60, para o raiz de 3. E também aponta, passando pela origem, de forma simétrica, para o 240. Isso significa que a tangente de 60 é igual à tangente de 240, tá? Que é raiz de 3. Tá certo? Você também pode observar aqui o 45 graus. Ele aponta para o 1. Aponta no eixo das tangentes, ele passa pela origem, tá? E toca aqui o 225 de forma simétrica. Então, eu posso afirmar que a tangente de 45 é igual à tangente de 225, que é igual a 1. Tá certo? A de 30 também, ó. O 210, eu passando pela origem de forma simétrica, eu alcanço lá o 30 e encontro aqui o raiz de 3 sobre 3. Então, eu posso afirmar que a tangente de 210
é igual a tangente de 30, que é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá certo? Olhando para os outros ângulos, eu tenho aqui a tangente de 120, passando pela origem, né? Ele pega aqui o 300 e encontra aqui o menos raiz de 3. Então, a tangente de 120 é igual a tangente de 300, que é igual a menos raiz de 3. O 135 passa pela origem, encontra o 315 e encontra o menos 1. Então, a tangente de 135 é igual a tangente de 315, que é igual a menos 1. A tangente de 150 é igual a tangente de 330, que é igual a menos raiz de 3 sobre 3. Tangente de 150 é igual a tangente de 330, que é igual a menos raiz de 3, que é tangente de 30. Cadê onde foi? Tá aqui, eu escrevi tangente de 30. Eu vou escrever aqui, ó. Tangente de 30 é igual ao seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Tá certo? O seno de 30 nós já descobrimos que vale 1/2. E o cosseno de 30, ele vale raiz de 3 sobre 2. Cancela, né? É divisão de fração. Eu posso pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então aqui eu posso cancelar o 2 com 2, fico com 1 sobre raiz de 3, racionalizo, tá certo? E aí eu encontro raiz de 3 sobre 3, o valor da tangente de 30, como eu achei aqui. Vejamos a tangente de 45. Tangente de 45 é o seno de 45 dividido pelo cosseno de 45. Ora, o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Como eles são iguais, né, divisão de fração, o resultado é 1, como nós observamos aqui. Ó. O mesmo cálculo que eu fiz para o tangente de 45 é exatamente igual ao cálculo do tangente de 225. Tá certo? A tangente de 60 nós fizemos aqui, já fizemos, né? E vamos para a tangente de 120. Tangente de 120 é o seno de 120 dividido pelo cosseno de 120. Então, o seno de 120, tá? Nós já descobrimos que ele vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 120, ele vale menos 1/2. Né? Então, divisão de fração, pegamos a primeira, multiplicamos pelo inverso da segunda, ou simplesmente cancelamos aqui os denominadores que são iguais. 2 com 2 e o menos nós repetimos, menos raiz de 3. Certo? Por exemplo, a tangente de 135 é o seno de 135 dividido pelo cosseno de 135. Então, o seno de 135, eu já descobri que vale raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 135, eu já descobri que é menos raiz de 2 sobre 2. São iguais, mudam apenas os sinais. Então, vai dar mais dividido por menos é menos, e raiz de 2 dividido por raiz de 2 sobre 2 é 1. Tangente de 135, que é o mesmo que tangente de 315, é menos 1. Lembrando que se eu quiser calcular a tangente de 315, os cálculos serão exatamente iguais a esses. E a tangente de 150, que é o seno de 150 dividido pelo cosseno de 150. Tá? Cosseno de 150. Então, o seno de 150, ele vale 1/2, tá? E o cosseno de 150, o cosseno de 150 vale menos raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Podemos cancelar aqui o 2 com 2. E aí eu vou ter 1 sobre menos raiz de 3, que eu posso racionalizar. Então, eu vou obter raiz de 3 sobre 3, né? O sinal de menos eu repito. Então, a tangente de 135, aliás, de 150, é igual a tangente de 330, que é menos raiz de 3 sobre 3.